Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aqui o texto da palavra de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a seguinte mensagem: uma conversão que mudou os rumos da história. Uma conversão que mudou os rumos da história. O pastor já orou, nós vamos dar sequência à mensagem. A humanidade está cercada de muitas perguntas. Prova que o ser humano é um ser limitado e incompleto. Se nós fôssemos completos, não teríamos nenhuma pergunta a fazer. Como algumas pessoas falam bem assim: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então eles vão dizendo assim nas suas comparações: Deus sente, o homem sente, né? Deus pensa, o homem pensa. Deus raciocina e o homem raciocina. E aí que vai um dos erros, porque Deus não raciocina. Porque o raciocínio é fruto de elucubração. Raciocínio é fruto de dúvida. Eu não sei quanto é 25 mais 3.329. Eu tenho que calcular. E eu tenho que raciocinar. Então, Deus, ele é onisciente. Ele não precisa raciocinar. Ele sabe todas as coisas. Raciocínio é para nós. Então, nós somos seres limitados. Nós precisamos raciocinar. Nós precisamos pensar, analisar, questionar. E uma coisa muito interessante é que nessa questão da conversão, às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam assim: pastor, Deus existe? E eu falo para a pessoa: você fez a pergunta errada. A questão não é se Deus existe. Eu vou te fazer uma outra pergunta, e se você me responder, eu vou estar te respondendo essa pergunta. Por que você existe? Não sei. Se você não sabe por que você existe, vai saber de Deus. Então, nós somos assim, nós somos limitados. Nossa visão é curta da vida. Então a humanidade está inquieta, essa é a verdade. A sociedade está inquieta. Mesmo que a sociedade não sabe de fato o que está acontecendo, ela está inquieta porque algo está errado. E quando nós nos deparamos com um texto como esse de Êxodo, nós encontramos em Moisés, nele carrega toda a estrutura da humanidade. Porque Moisés, por mais que nós estejamos separados há 3.000 anos, Moisés, ele é um ser humano que carrega nele todos os apetrechos de um ser humano. Nisso você vai entender o que eu quero falar. Porque veja bem, Moisés é uma figura interessante. Teve a vida salva quando ele era um bebê recém-nascido, numa época em que todos os meninos eram mortos por ordem de Faraó. Moisés era de linhagem santa, porém fora criado na mais pagã cultura conhecida, que era a egípcia. Seu próprio nome era um nome egípcio, de Tutmés, Ramsés, Moisés. Então veja, ele tem um nome pagão, mas é de uma linhagem santa. Não era de família nobre, não tinha nenhuma ligação consanguínea com o Faraó, mas ele foi criado no palácio como filho de Faraó. Ele era um estranho no ninho. Moisés é uma figura de fato interessante. Nesse texto ele é absolutamente emblemático. Porque esse texto mostra como que em Moisés os estágios da conversão de um ser humano estão presentes nele. Estão presentes nesse momento do texto. E é isso que eu quero que vocês pensem hoje comigo. Os 3 estágios que Moisés passou e que são 3 estágios dos quais todo ser humano passa. Vamos descobrir isso no texto e na Bíblia. O primeiro estágio que Moisés passou e que todo ser humano passa está nos versos 2 e 3, eu vou ler outra vez. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei que grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Primeiro, Moisés é um homem seguro
de si mesmo. Moisés é um homem seguro de si mesmo. Moisés cresceu em toda a cultura egípcia. No livro de Atos dos Apóstolos, não precisam abrir, eu vou ler para os irmãos, no capítulo 7, no verso 22, na defesa de Estevão, ele diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés, ele aprendeu toda a história egípcia, seus faraós, suas dinastias, suas divindades, todo o panteão religioso Moisés conhecia. Ele aprendeu a lidar com o serviço religioso, com as artes mágicas, sobre todas as questões ocultas do Egito. Aprendeu a arte militar da guerra, o trabalho inovador da irrigação para as plantações, lidou com a matemática, com a astronomia, com a medicina. Ele sabia muito bem as coisas da vida. Moisés, ele era um homem seguro de si. E tão interessante essa questão de que Moisés era um homem seguro de si, porque veja, ele nota uma sarça se queimando e não se consome. Veja, meus irmãos, qualquer pessoa daquela época viria isso como um ato sobrenatural. É uma planta que está pegando fogo, mas ela não se destrói, não há combustão nela. O que Moisés faz? Ele vai lá para saber fisicamente, sensorialmente, por que está acontecendo isso. Ele foi lá analisar de forma científica. Ele não enxergou aquilo como um ato divino, ele não enxergou aquilo como um ato místico, ele não enxergou aquilo como alguma coisa que fosse sobrenatural, metafísico. Não, ele vai lá porque ele conhece. Ele conhece química, ele conhece física, ele conhece astronomia, ele sabe todas as coisas, ele com certeza sabe que tem alguma coisa física acontecendo. É fantástico, Moisés. Ele vai analisar aquele evento, e sabe o que é interessante, pastor? A fala de Moisés é a fala do século 21. Tudo que o faraó sabia, Moisés sabia. Todas as línguas Moisés conhecia, todos os mapas Moisés conhecia, todos os deuses Moisés conhecia, toda a liturgia, tudo sobre química, física, medicina, artes militares, os movimentos solares e lunares. Moisés estava sendo projetado para ser um faraó. Ele entrou numa faculdade de teologia do Egito, onde só iam os filhos de faraós e os filhos de sacerdotes. Entrava nessa faculdade com 18 anos e saía com 40. Quando ele saía com 40 anos, ele sabia absolutamente tudo sobre tudo. Moisés é um homem seguro de si. Ele vê uma maravilha e nota a curiosidade dele, não é uma curiosidade espiritual, é uma questão física. Eu vou ver que maravilha é essa. Esse eu ainda não conheço, vou estudar isso. Faz tanto tempo que eu não estudo um ato como esse, desde que eu saí do Egito. Sabe, irmãos, por que eu digo que Moisés, ele de fato representa a fala do século 21? Porque uma pessoa pode se sentir seguro de si por vários influenciadores. Nós temos pessoas que são seguras de si por base de conhecimento, na base do intelectualismo. Não é intelectualidade. Vamos separar uma coisa da outra. Intelectualismo é uma coisa e intelectualidade é outra. Todo ismo é um sistema, qualquer ismo, qualquer um deles. Todo ismo é um sistema que ajuda a interpretar a vida na visão desse ismo ou na visão desse sistema. Budismo ajuda a interpretar a vida através de Buda ou de Siddhartha Gautama. Confucionismo ajuda a interpretar a vida através de Confúcio. E aí nós poderíamos citar vários ismos, mas o intelectualismo, eu interpreto a vida a partir do intelecto. E aí é como se o intelecto se tornasse um Deus. Não é intelectualismo, é intelectualidade é outra coisa. A intelectualidade é a faculdade racional que está subordinada à fé. É diferente uma coisa da outra. Mas pessoas estão seguras de si porque têm conhecimento. Porque é por causa da tecnologia como referência última da credibilidade e confiança. A experiência como o empirismo de John Locke no século XVIII.
ou também bens materiais, o dinheiro como uma divindade oculta que faz sentir-se poderoso. As pessoas estão pensando, estão seguras de si mesmas por causa dessas coisas. Eu sou uma pessoa que vivo no século 21, eu sou um doutor, eu tenho um mestrado, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um mestre de obra, eu sou um enfermeiro, eu sou um professor, eu sou um aluno da faculdade. Pessoas estão seguras de si por muitas coisas dessa vida. Provérbios capítulo 3 diz assim, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você quer viver a vida, chegar numa certa idade e não ter problema de osteoporose? Confia no Senhor. Agora olha que interessante, Moisés, ele é seguro de si, e esta segurança que nós temos em nós mesmos, através de todos esses influenciadores sobre nossas vidas, sobre a experiência profissional, sobre o amealhar, o ajuntar de conhecimento, de estar flutuando na tecnologia. Somos seguros de nós mesmos pelos títulos e pelos diplomas pendurados em nossas paredes, mais parecendo um templo particular. Há uma necessidade básica no ser humano que às vezes se confunde com o pecado. Duas questões humanas muito uma linha muito fina entre autoafirmação e autossuficiência. A autoafirmação é a autoestima, é aquela sensação de que de fato eu posso porque Deus está comigo. Isso é autoestima. Já dizia o escritor brasileiro Cabral Araújo: o homem pode ser autossuficiente, mas diante de uma doença observa o quanto é incapaz. E também a autossuficiência, que é a arrogância: eu posso porque sou Deus. No fundo é isso, a autossuficiência: eu posso porque eu sou Deus. Epicuro, filósofo do século III a.C., ele dizia: o fruto mais saboroso da autossuficiência é a liberdade. Porém, o homem pode viver seguro de si quanto ele quiser, aonde que ele quiser, mas é uma pseudo-segurança, porque a pessoa tem situações da vida que fogem ao seu controle. Há temores, há medos, há insegurança, há consciência que acusa, limitações físicas, emocionais, psicológicas. Nós lidamos com o desconhecido. Por isso que nós não podemos nos mergulhar na autossuficiência e nem ficarmos cheios de si mesmo. Qual é o seu nome, varão? Sim, senhor. Nome do meu genro. Fernando, me diga uma coisa. Você, quando nasceu, escolheu o seu nome? Quando você saiu do ventre da sua mãe, você falou assim: mamãe, eu quero me chamar Fernando. Foi? Se nós não temos condições de escolher o nosso próprio nome, então você não tem que ter segurança em você nunca na vida. A Bíblia diz assim em Tiago capítulo 4: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou faremos aquilo. Salmo de número 103 diz o seguinte, para nosso alento, versículo 14: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabes que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. O que eu quero dizer com vocês nesse ponto de argumentação? Eu quero dizer que você pode estar até cheio de si,
Você pode ter muitas coisas que fazem você ficar inflado de conhecimento, mas eu digo para você, você não vai muito longe. Você não pode caminhar muito distante. Se o Criador não estiver com você, você não vai longe na vida. Ninguém vai muito longe. Em João capítulo 6, quando alguns discípulos já não queriam andar com Jesus, o Senhor vira para os 12 e pergunta: vocês querem ir embora também? Pedro então faz aquela famosa frase: Senhor, para onde iremos? Diga, para onde iremos? O que será da nossa vida? Só tu tens as palavras de vida eterna. Moisés, ele é um homem cheio de si. Moisés é um homem seguro de si. Você pode ser uma pessoa que está realizada em muitas coisas na vida. Você pode ser um profissional muito bem realizado no que você faz. Mas isso que você tem, o que você exerce, não pode garantir nada do que algum tempo aqui nesse mundo. É uma falsa segurança. A gente precisa daquele que nos criou. A gente precisa se relacionar com aquele que põe fogo na sarça e não se queima. Moisés fala: que maravilha é essa? Eu vou lá porque eu sou Moisés. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Sereia. Eu sou o Fernando. Você não é nada. A gente não consegue nem segurar o cabelo por muito tempo. Segundo estágio que Moisés passa, que nele reside praticamente toda a experiência da humanidade, é que Moisés é um homem esvaziando de si mesmo. Moisés é um homem esvaziando de si mesmo. Por gentileza, acompanhe na sua Bíblia o versículo 4 de Êxodo 3. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aristóteles dizia que o ser humano quando nasce é como uma tábua rasa, não é isso aí, Gustavo? E na ideia ou na filosofia de Aristóteles, o homem é como uma folha em branco, onde com o passar do tempo ela vai sendo preenchida. Esta ideia aristotélica vai se criando o corpo, e já no período da antiga filosofia grega, já se dizia, pegando a ideia de Aristóteles, que a mente ela é impressionada pelo mundo exterior. Quase que, como David Hume fala isso no século XVIII, do empirismo, que o homem só aprende através da experiência. Então veja que coisa interessante. Todo ser humano precisa de influências exteriores para que possa passar a ter a ideia sobre moral, ética, credo, religião, aprender sobre uma profissão. Ninguém nasce falando. Interessante, quero abrir aqui um parênteses, pastor. Os paralinguísticos, eu amo falar isso por aqueles que acreditam na evolução, na teoria da evolução. Porque os paralinguísticos, eles dizem o seguinte: a criança, o ser humano só pode falar, aprender a falar no período da lalação. O período da lalação é o período quando a criança está esse é o período. É chamado de lalação. O período da lalação é que os paralinguísticos dizem que o ser humano só aprende a falar nesse período. Se a criança não aprendeu a falar nesse período, ela não vai falar nunca na vida. Inclusive, isso aí já é fato consumado, e a própria história e a sociologia já provou, de crianças que cresceram fora da civilização e que não falam nada, mesmo sendo adultos.
Então veja, aí é interessante, né? Eu estava falando das pessoas que gostam da teoria da evolução, e eu pergunto, se o ser humano evoluiu-se do hominídeo, quem ensinou ele a falar? Eles não têm resposta, mas é bom ver eles constrangidos com essa pergunta. Veja, nesse sentido, ninguém pode dizer que tem opinião própria. Sabe que chega a ser me desculpe o termo chulo que eu vou usar, chega a ser idiotice alguém dizer, não, fulano, ninguém tem opinião própria, porque nós só podemos ter opinião que vem de fora. Você não passou a crer porque você quis, você não achou que aquilo é certo ou errado porque você entendeu o que é, não, alguém te ensinou. Agora nós temos que ter opinião verdadeira. Opinião própria, ninguém pode ter opinião própria. Agora, olha que interessante, quando Moisés se aproxima da voz que fala com ele, Deus fala bem assim, para aí Moisés. Moisés passa 80 anos convivendo com ele mesmo. Olha que interessante, ele passa 80 anos convivendo com ele mesmo, e com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência. E assim, Moisés passou a se acostumar a viver de acordo com ele mesmo, do seu jeito de pensar, de analisar, de decidir. Enfim, ele nunca precisou de uma opinião alheia, porque ele sempre foi o grande Moisés. Gente, isso aqui é uma coisa interessante na nossa vida. A gente se acostuma a viver com os nossos próprios pensamentos. E é difícil a gente ceder para ouvir outro pensamento. E nem sempre o pensamento que nós temos está certo. E nem sempre o que a gente crê está certo. No decorrer da história e no decorrer da nossa maturidade, você vai abrindo mão de certas crenças que lá no passado você vê que hoje não tem nenhum sentido. Então nós nos acostumamos a viver com as nossas opiniões. Nós temos aqui uma autoridade, nosso vice-prefeito, que o pastor anunciou. Quantas vezes você está acostumando contigo, com seus pensamentos, daquilo que está dentro de você há anos. E quando a gente passa a se acostumar com os nossos pensamentos, e quando a gente passa a se acostumar com a gente mesmo, nós acabamos virando lei de nós para nós. E nós praticamos um pecado que quase a gente não percebe, que se chama autolatria. Porque todo aquele pensamento do qual você se rende porque está correto, isso para você é uma divindade. Se você se rende aos seus conhecimentos, se você se rende aos seus pensamentos, se você se rende às suas ideias, sem que você ouça outra, então você é o seu Deus. E você pratica a autolatria. E quando você for tomar banho e cantar, você fica à vontade e cante, que glorioso eu sou. Você pode praticar também a autoadoração. Quando Deus chama Moisés, a segunda coisa que Deus faz com Moisés, Gustavo, é esvaziar ele dele mesmo. Tire a sandália dos teus pés, porque você está na presença do Todo-Poderoso. E na minha presença você não é nada. Na minha presença, o que você pensa não me interessa. O que você acha não me interessa. As experiências profissionais que você tem não me interessam. As conquistas míseras que você coletou na vida não me interessam. Você aqui não é nada, Moisés. Faz 80 anos que você convive com o príncipe Moisés aí dentro de você. Mas na minha presença, você não é nada. Tira a sandália dos teus pés. Quem anda descalço naqueles dias era escravo. Tira. Se dispa de você mesmo. Na minha presença nenhum homem me convence. Na verdade, irmãos, todos nós somos nada. Lutero, mão no coração agora, né? Eu não poderia deixar de falar do nosso querido Dr. Martinho Lutero. Lutero dizia o seguinte: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não se esvaziar e se reduzir a nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Vou repetir. Olha o que Moisés diz, Lutero disse:
Deus cria somente a partir do nada. Enquanto o homem não se esvaziar e se reduzir a nada, Deus não vai fazer nada por ele. Porque Deus só trabalha com nada. Tira as sandálias dos teus pés. Na minha presença, Moisés, você não é quem você pensa ser. Gente, à medida que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vamos nos esvaziando de nós mesmos. Uma das primícias das leis do ensino e da aprendizagem, da pedagogia, é que é o seguinte: você sabe quando é que um aluno está pronto para aprender? Quando ele está vazio de si. Porque você não pode encher um copo que já está cheio. Você só pode encher o copo que está vazio. E para encher um recipiente que está cheio, para ter outro produto ali, você tem que tirar esse. Nós vivemos com a gente, nós conhecemos a gente gosta da gente, a gente gosta das nossas ideias, a gente tem os nossos planos, mas quando nós precisamos de mudar de vida, nós temos que se esvaziar da gente. Deus só vai trabalhar na nossa vida quando de fato a nossa vida está vazia. Jesus passou 3 anos esvaziando os seus discípulos para enchê-los no dia do Pentecoste. Quem você acha que você é? Quem você pensa que você é? Quem a gente acha que nós somos? Irmãos, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, as máscaras caem, o verniz escorre, a maquiagem se desfaz e o tipo verdadeiro de quem nós somos aparece. E quando a gente aparece nu diante de Deus e da vida, nós sentimos vergonha do que somos. É por isso que a gente fica se enganando a vida inteira. É por isso que a gente fica se enganando através de nossos títulos. É por isso que nós vivemos nos enganando através do dinheiro. É por isso que vivemos enganando através até mesmo da pobreza. Não tem para onde fugir. O homem, quando ele não quer reconhecer o seu estado de nada, ex nihilo, nós nunca vamos ser seres humanos verdadeiros. E seres humanos verdadeiros somente são aqueles que são trabalhados pela mão do Criador. Sabe por que a vida de muita gente é sem sentido? Porque ele cansou de viver consigo mesmo. Eu fiz uma pergunta para uma sessão de aconselhamento. Um casal em crise e um marido muito chato. Numa sessão de aconselhamento, ele acusando a esposa, e eu perguntei para ele: fulano, você casaria com você mesmo? Ele: eu não. Então, bate palma para tua esposa, cara. A sessão durou 5 minutos. É duro conviver com a gente mesmo, Gustavo. Uma história de que um náufrago... Vocês assistiram aquele filme, O Náufrago? Eu assisti aquele filme centenas de vezes. Se passar amanhã, eu assisto de novo. Conta-se uma fábula de que um sujeito sofreu um naufrágio. Ficou anos numa ilhota. Anos e anos. E passado anos ele ali sozinho, um navio chegou na beira da praia. Foi buscar um náufrago. E descobriram no náufrago tinha 3 tendas ali naquela pequena ilha. Aí os marinheiros perguntaram: o senhor está aqui? Eu perdi o tempo, quanto tempo eu estou aqui? O senhor mora sozinho? Não tem ninguém, só eu mesmo aqui. Ele falou: mas tem 3 tendas aqui? Ele disse: essa tenda é onde eu moro. Lógico, ele precisava de um lugar para se proteger. E essa outra tenda é minha igreja. Era um cristão. O senhor mora aqui? Eu moro aqui e eu cultuo a Deus ali. E essa outra tenda é minha ex-igreja. Ele não conseguiu convencer viver com os próprios conflitos.
Por favor, presidente, recupera o meu tempo aí. Recupera o meu tempo aí, eu fui atrapalhado na minha. A pessoa mais chata para se conviver é com a gente mesmo. Você quer mudar isso? Paulo disse em Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se nós queremos mudar de fato a nossa vida, e de fato ter uma vida que se alegra, até você se alegra com você, Jesus Cristo precisa habitar dentro do seu ego. Não é que Ele vai tirar a sua personalidade, a sua individualidade, mas Ele vai transformar o ego. O ego é o que está dentro de nós, é a nossa personalidade, é a mola propulsora que faz a gente pensar e agir, é o ego. O nosso ego cheio de Jesus Cristo vai fazer com que nós sejamos pessoas transformadas, seres humanos aprazíveis, que tenham prazer na vida e gera prazer para as pessoas. É preciso, meus irmãos, descobrir a si mesmo. Moisés se esvaziar de si mesmo. Moisés passou por isso. Tira, Moisés, as sandálias dos teus pés, porque aqui você não é príncipe, aqui você é nada. Não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Na pós-modernidade, as pessoas falam bem assim: você vai lá na minha igreja, o que eu vou ganhar na sua igreja? Um dia eu fui fazer uma visita, pregar numa igreja na região sudoeste do Paraná, e o pastor muito querido falou assim: irmão, vamos, sábado de manhã, vamos visitar o comércio, eu conheço vários comerciantes, para ele vir no culto. Vamos. Aí nós chegamos numa determinada, uma loja enorme. Aí o gerente veio nos receber. O gerente, e ele falou: olha, esse aqui é o pastor Irã, nós estamos numa campanha evangelística, hoje e amanhã, queria convidar para que você viesse. Aí ele, com desdém, ele disse: pastor, eu vou ver se eu vou, estou muito ocupado, mas se eu não for, eu mando 2 funcionários. Eu bati a mão no ombro dele e falei: meu amigo, você não precisa ir. Se você for na igreja hoje, você não está fazendo um favor para mim nem para o pastor, você está fazendo um favor para você, porque você é um pecador e precisa de Jesus Cristo. Pastor, vamos embora. O pastor ficou assustado. Falei assim: irmão, eu pensei que ele ia vir com tudo para nós. Se ele vem com tudo para nós, nós temos que fazer igual o profeta. Resultado, naquela noite ele foi, levou 2 funcionários, e os 3 fizeram decisão por Jesus. Esvaziar de si mesmo. Moisés, aqui você não é nada. Sabe aquele ditado que a gente fala tanto no Brasil, de ficar dando burro em ponta de faca? Gente, não é inteligente ficar dando burro em ponta de faca. Pare de ficar teimando com você mesmo. Se renda a Jesus Cristo, renda-se aos pés do Senhor, porque somente em Jesus Cristo é que nós podemos ter esperança na vida, de ter condição de viver com alegria, com paz, com tranquilidade, com esperança de um dia entrarmos na vida eterna. Pega o seu diploma e joga aos pés do Senhor. Pega a sua experiência profissional, joga aos pés do Senhor. Se dispa diante de Deus e diz: Senhor, aqui está a minha vida, e ela sem tu não é nada. Nós temos a tendência a fazer uma interpretação do Deus da Bíblia e construir um Deus ao nosso próprio sabor. Ludwig Feuerbach, filósofo teólogo, século XIX, ele dizia: não é a ideia que criou o homem, é o homem que criou a ideia. E isso depois Friedrich Nietzsche vai dizer sobre o poema Morte de Deus. O pastor deve conhecer. Eis que um louco saiu ao meio-dia com as suas lanternas acesas, dizendo: onde está Deus? Onde está Deus? Procuro Deus. Alguém viu Deus? Foi um poema de ironia sobre o que as pessoas fazem com Deus. Fui pregar numa igreja do Rio Grande do Sul, e eu cheguei e perguntei à igreja, primeira palavra minha, eu perguntei: quantos deuses que essa igreja acredita? Porque toda a verdade que a gente cria, a gente só pode viver com uma determinada verdade. Toda a verdade que a gente cria, a gente vai viver por ela. Se essa verdade não é Jesus Cristo, é uma verdade que você criou, então é o Deus que você está adorando. Moisés, na minha presença você não é nada. Ninguém aqui é nada.
Pare de se iludir. Para de se enganar. Seja inteligente. Renda-se a Jesus Cristo. Tira. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existem 3 coisas que mais cansam no ser humano: fugir, fingir e simular. Todas essas 3 coisas que cansam, todo homem faz quando ele não está em Deus: fingir, fugir e simular. Meu amigo Gustavo, chega uma hora da vida, cansa praticar essas 3 coisas. Cansa fingir ser quem não é. Cansa se esconder atrás de um título. Cansa se esconder atrás de qualquer coisa que não seja Jesus de Nazaré. Ele é aquele que diz, vinde a mim, e vocês vão encontrar descanso. Bom, vamos finalizar, porque as crianças estão dizendo, está no fim. O pregador tem que ter sensibilidade de ver os movimentos da igreja, não é? Em último lugar, último estágio pelo qual Moisés passou, e todo ser humano tem que passar para que haja uma conversão. Primeiro, Moisés, um homem seguro de si. A gente chega a uma altura da vida que nós somos seguros da gente mesmo, só que é uma falsa segurança. A gente pode escolher o nome da gente. Segundo, um homem esvaziando de si mesmo. Eu tenho que me esvaziar para poder reconhecer quem eu sou e para aceitar aquele que é. E último estágio da vida de Moisés, um homem descobrindo a si mesmo. Versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Vê que coisa interessante, pastor. Quem te viu? O grande Moisés, dominador de todas as artes do Egito, candidato a sentar no trono do mundo. Conhece todas as línguas, todas as culturas, todos os mapas, todos os deuses. Ísis, Horus, Ra, Merneptah, Osíris. Conhece como faz o embalsamento. Conhece as táticas militares. Conhece sobre construção. Conhece sobre astronomia. Ele é um semideus. Agora, este Moisés está de joelhos, descalço, com a mão no rosto, e pela primeira vez, sentindo pavor. Quem diria que o grande Moisés do Egito um dia ia sentir pavor? A Bíblia diz em Isaías 57, 20, que tudo aquilo que a gente faz, pensando alcançar o favor de Deus por aquilo que a gente faz, é como trapo de... No hebraico, essa palavra é muito interessante. Begadim. Begadim significa panos de menstruação. Você quer ser justo aos olhos de Deus através de você mesmo? Para Deus é como a mulher naqueles dias que não tinham absorvente moderno, usavam panos para conter o fluxo menstrual. É isso que você vai oferecer para Deus. O grande Moisés agora, ele está vazio de si. O grande príncipe do Egito está irreconhecível, de joelhos, descalço, com o rosto coberto, sentindo medo. Irmãos, quando nós estamos vazios de nós mesmos, os nossos conceitos, preconceitos, egoísmo, autolatria, então a gente descobre quem é Deus e quem somos nós. Eu só posso saber quem de fato eu sou quando eu estou diante daquele que me construiu. Eu só posso realmente saber da minha história, do que aconteceu com a minha trajetória, quando eu estou diante daquele que me fez.
Interessante que alguns exemplos bíblicos de pessoas que se descobriram a si mesmo. Abraão, e eu não vou ler, mas Gênesis 18, 27, Abraão chega para Deus e diz: eis que eu sou o pó e cinza. Jó, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Davi, ele disse: pequei contra ti somente, e contra ti somente fiz o que é mal. O ladrão da cruz disse: lembra-te de mim. Todas essas pessoas se descobriram a si mesmo e se descobriram precisando de Jesus Cristo. Aurélios, Augustinos e Ponedes, ou conhecido como Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Na minha opinião, o teólogo mais importante depois do apóstolo Paulo. Muitas das nossas doutrinas é tirado de Agostinho de Hipona. Pecado original, o batismo, a interpretação sobre isso, a trindade, a escatologia. O que a gente vê de construção teológica é tirado de Agostinho. E Agostinho, no seu livro Confissões, ele disse o seguinte: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Ele foi aquele que disse sobre a teoria da iluminação. Ele falou bem assim: o homem procura resposta para os seus dilemas pelo mundo afora, mas ele não tem a percepção de perceber, a percepção de entender que a verdade está dentro dele. Ele só não consegue enxergar a verdade porque as trevas do pecado impedem dele ver a verdade. Mas quando o Espírito Santo enche o coração desse homem pecador, ele passa a reconhecer que a verdade está nele. Ele só precisa confessar essa verdade, crer nessa verdade, se entregar a essa verdade. Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ego em mim, rerodós, relete, redzue. É isso que ele falou em grego. E quando eu descubro a mim mesmo, eu descubro que de fato eu construí toda uma história, toda uma vida baseada em mim mesmo. Por isso que as coisas não dão muito certo. Casamentos não dão certos. Sociedades não dão certos. Sonhos são frustrados. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso de que Ele entre em minha vida. Existe um texto muitíssimo interessante da palavra de Deus em Efésios, quando diz assim, Efésios diz assim: não que eu procure o donativo. Efésios capítulo 4, verso 17, diz assim: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seus corações, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aqui diz o texto que para que de fato a gente encontre sentido na vida, para que a gente descubra a si mesmo, nós precisamos entregar o nosso viver para aquele que de fato nos criou. Moisés só pôde descobrir a si mesmo quem de fato ele era, quando ele descobriu a Deus através do temor. Sinceridade, honestidade são atitudes necessárias para que a gente tome uma decisão para Deus. Não importa quem você seja hoje à noite, tira os teus sandálias dos teus pés. Você está diante daquele que nada pode se ocultar. Deus está neste lugar. Quando o homem passa a descobrir a si mesmo, e nessa nova fase ele se entrega para Deus, a sua vida pode alcançar e abençoar gerações vindouras. Quero terminar esse ponto e encerrar a mensagem com essa questão. Pelas mãos de Moisés, os maiores milagres da Bíblia foram efetuados. As 10 pragas, a abertura do mar vermelho, a coluna de fogo, a nuvem, a comida que não faltou no deserto, as serpentes do deserto, as roupas que não se consumiram por 40 anos.
Se tornou ele um grande líder, um grande legislador, poeta, escritor, músico, estadista, referência para toda uma nação. Preste atenção, gente, toda nação, em qualquer lugar do mundo, ela está sustentada em dois pilares: a lei civil e a lei religiosa. Os dois movimentos que controlam uma nação, o que é civil e o que é religioso. Moisés sustentou essas duas coisas, porque ele, ao mesmo tempo que ele teceu os mandamentos de Deus como base para a religião, ele também criou os estatutos sociais. A lei e os profetas estão em Moisés. E veja bem, Moisés é uma figura respeitada nas três maiores religiões do mundo: judaica, cristã e o islamismo. Para Moisés foi revelada a origem de tudo. Ele foi o primeiro homem da história da humanidade a descobrir como que o mundo apareceu, como que o homem foi criado, como que o pecado surgiu. Foi ele o primeiro homem a desvendar na eternidade. Moisés pega um povo escravo numa ponta e deixa uma nação com leis e com ordens na outra. Ele pega um povo ágrafo numa ponta e deixa uma outra nação com literatura. Sabe por que ele aconteceu isso? Porque ele se esvaziou de si, descobriu a si e falou: eu preciso de Deus. Para concluir, citei vários homens importantes da história. Eu quero citar Alexandre o Grande. Alexandre, antes de morrer, inclusive a sua morte é um mistério até hoje, ele pediu três coisas. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos do médico da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho, no seu féretro, todos os tesouros conquistados por ele: prata, ouro, pedras preciosas. E que as suas mãos fossem deixadas balançando no ar à vista de todos. Então, o seu comandante imediato perguntou: mas por que isso? Ele respondeu: primeiro, quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar que não tem todo o poder de curar. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais conquistados aqui ficam aqui. E terceiro, quero que minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos, de mãos vazias a gente vai. Só que Alexandre o Grande pensou que ia atravessar o rio sagrado com 2 moedas nos olhos para pagar ao barqueiro para entrar no Campos Elíseos. Mas eu acho que a realidade dele foi outra. Não sei. Mas ele deixou essa lição para nós. Irmãos, como está a sua vida? Você que está nos assistindo pela internet, como está a sua vida? Sua vida está sendo construída sobre que bases? Para vocês que estão aqui, se alguém aqui está fingindo para si mesmo, se escondendo atrás da sua riqueza, dos seus títulos, ou se escondendo até mesmo atrás da sua pobreza, porque nem pobre escapa disso. Sabe qual é a diferença entre o rico e o pobre? É que o rico pecador que ainda não se reconciliou com Deus, ele vai se enganando por mais tempo. O pobre não tem para onde se enganar, sofre na hora, né? Ele não tem como fazer viagens, ir para shoppings, comprar carros. O rico tem essas condições, ele vai se enganando por mais tempo. Mas o pobre, como não tem condições, na hora ele vê que não vale nada mesmo, né? Mas todos os dois vão chegar um dia na eternidade que vão ter que se apresentar para o Senhor. Gostaria de orar nesta hora. Feche teus olhos para a gente orar. Senhor, nós estamos aqui nesta hora, Pai, para te agradecer pelo seu grande amor e a sua muita misericórdia. Eu não sei, Pai, quantas pessoas aqui já fizeram como Moisés, de render-se a Ti. Talvez há pessoas aqui que estão no primeiro estágio de Moisés, pensando ser alguém. Talvez há pessoas aqui que estão no segundo estágio, se esvaziando de seu orgulho, de sua arrogância, de seu pensamento de que acha que é alguma coisa. Eu quero nessa hora pedir que teu Espírito Santo fale com essa pessoa. Se o Espírito Santo falou o seu coração,
e você gostaria de se render a Deus, numa atitude de fé, entregar sua vida a Jesus Cristo, quero convidar você a orar comigo nesta noite. Repita baixinho esta oração que eu vou fazer, repita só entre você e Deus assim: Senhor Jesus, eu ouvi a sua voz hoje e reconheço, sou um pecador. Eu me desfaço diante de Ti nesta noite. Eu quero me desconstruir do meu egoísmo, dos pensamentos de vaidade, de achando que eu sou alguma coisa, quando eu não sou nada. Não sou nada. Portanto, Deus, reconstrói a minha vida de acordo com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu abro o meu coração nesta noite. Convido o Senhor para ser o meu Senhor e Salvador pessoal. Entre em minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Enche-me com teu Espírito Santo. Amém. Última oração que eu vou fazer bem breve agora. Feche teus olhos, por favor. Se você fez essa oração comigo, levanta tua mão que eu quero orar por você. Alguém orou comigo? Amém, Deus abençoe. Amém, querida, Deus abençoe. Pai, obrigado, porque nessa noite várias pessoas puderam fazer esta oração. É porque entenderam o que teu Espírito Santo falou no coração delas. Que o Senhor Deus reproduza na vida deles aquilo que eles pediram em oração em nome de Jesus, perdoando os seus pecados e construindo neles uma nova vida. Que Satanás não venha arrebatar o que foi semeado nessa noite, mas que essa semente dê frutos para a tua glória